clínico hoje, né? É um caso um pouquinho diferente que a gente encontrou na clínica médica, né, no Bom Jesus mesmo. Então, a gente vai começar aqui falando do caso, depois a gente vai abordar um pouquinho sobre o tema, a doença em si, né, especificamente. Então, aqui. Então, a história é que era um paciente masculino, sexo masculino, 70 anos, procedente de Toledo mesmo, aposentado. E ele chegou com uma história no atendimento, no dia 5/6, referindo uma perda de forças nos membros inferiores, e a dificuldade maior era quando ele percebeu mesmo quando ele tinha dificuldade para subir escadas, né? E daí, quando a gente vê um caso assim, eu vou deixar vocês à vontade, se quiser perguntar, abre o microfone ou no chat, que agora eu consigo ver o chat. Perguntas que a gente poderia fazer para esse paciente, então. Então, eu vou mostrar o que eu e o Gabriel perguntamos. Se essa perda de forças o início delas foi súbito ou progressivo? E se a perda foi igual nos dois membros ou não, né? Foi assimétrico. Também perguntamos se teve uma alteração de sensibilidade, junto com essa alteração motora. Se também teve perda de força nos membros superiores, se teve acometimento de face, então alguma assimetria, no piscar, a família vendo, né, que tinha alguma assimetria, ou o próprio paciente, alteração na deglutição. E a gente perguntou também alguns sintomas sistêmicos mesmo, se tinha cefaleia, alteração da pressão daí no exame físico, né, do nível de consciência, algum outro sintoma associado, perda de peso, né, pensando em algo mais sistêmico. E daí a gente conseguiu fazer uma história um pouco mais completa. Então, era um paciente que referia perda de força nos membros inferiores de forma simétrica e progressiva ao longo de 10 dias, associada a uma parestesia discreta. Ele disse que observou a perda de força menos intensa nos membros superiores, e essa perda de forças foi iniciada posteriormente ao quadro da perda de forças do membro inferior. Apresentou uma limitação importante quando foi subir escadas, teve um episódio de queda por fraqueza mesmo dos membros inferiores, e também teve sensação de febre, isso no 9º dia de evolução da doença. Negou fatores desencadeantes, não percebeu nada, não tinha dor nesses membros, não tinha cefaleia, não tinha falta de ar, não teve sinais sistêmicos, como a gente tinha falado, então emagrecimento nos últimos meses, não teve. E daí foi a partir desse 9º dia que ele percebeu que a evolução foi bem, acometeu bastante ele, que ele procurou então ajuda de um neurologista. Aí, de história pregressa, ele tem um diabetes tipo 2, dislipidemia, hiperuricemia, transtorno depressivo, não tem história de cirurgias prévias, não tinha sido internado recentemente, e a carteirinha de vacinação, que foi pedida também, ele tinha uma vacina recente, Coronavac, dia 26/5, e o restante estava tudo atualizado. E daí, de medicamentos em uso, ele usava metformina 3 vezes ao dia, alopurinol, clopidogrel, simvastatina, amitriptilina e clonazepam. E na família dele, ele tinha o histórico de diabetes tipo 2 e AVC paternos, não tinha história de doença cardiovascular, outras doenças cardiovasculares na família, não tinha histórico de esclerose múltipla, ELA e outras doenças de neurônio motor, e também não tinha histórico de neoplasias na família. Ele não era tabagista nem etilista e era um paciente sedentário. No exame físico, então, ele chegou em um bom estado geral, lúcido, orientado, o Glasgow 15 mesmo, saturando bem, 94%, uma PA boa também, 13/8, não tinha afasia, e a ausculta cardíaca e pulmonar sem particularidades, estava tudo normal. O exame físico abdominal também, sem alterações, tinha ruídos hidroaéreos em todo o abdômen, era flácido, timpânico, indolor, não tinha massas palpáveis. Aí, nos membros superiores, ele apresentava uma perda discreta de força, então, força grau 4, né? E não tinha alteração de sensibilidade nem de reflexos tendinosos.
Já nos membros inferiores, que era o maior problema dele, ele tinha uma paresia flácida bilateral e simétrica, uma força grau 2, o reflexo patelar e aquileu estavam diminuídos e não tinha alteração sensitiva no momento. Palpando os pulsos, ele tinha os pulsos periféricos presentes, o altibial posterior era um pouco diminuído no membro inferior esquerdo. E o exame dos nervos cranianos também sem alterações. Então, a gente, pensando em várias hipóteses, né, que exames complementares a gente poderia pedir para esse paciente, então, né? Aí, o doutor neurologista que avaliou ele pediu de uma forma mais específica alguns exames já pensando em algum diagnóstico que ele tinha em mente. Pediu um hemograma, uma gasometria, potássio e sódio, líquor e eletroneuromiografia. Aí os exames vieram hemoglobina 11, um hematócrito de 31, um VCM de 100, leucócitos 12.000, um pouquinho alterado, plaquetas 237.000, sódio e potássio dentro da normalidade. O sódio um pouquinho abaixo, né, na verdade, e o potássio também. A gasometria, então, veio também normal, um pH dentro da normalidade, não tinha alteração nos níveis de CO2, de bicarbonato, né, estava saturando 97 na gasometria, não precisou de catéter nem de máscara. E o líquor que veio alterado, né? Então, o líquor veio incolor, límpido, não tinha hemácia nem leucócito, mas tinha proteínas totais aumentadas. Então, o normal de 10 a 45 ali, a gente teve 83. Então, ele tinha uma proteínorraquia. E a glicose veio normal. Não tinha bactérias visualizadas também, que a gente poderia pensar em alguma infecção, mas a glicose normal e sem bactérias. E na eletroneuromiografia, veio assim, então não obtivemos potenciais compostos sensitivos com amplitudes mensuráveis, exceto nos radiais, onde obtivemos potenciais com amplitudes e velocidades reduzidas. As velocidades motoras estavam todas reduzidas, com amplitudes normais nos membros superiores, exceto no ulnar esquerdo, e nos membros inferiores, exceto no fibular esquerdo, onde não obtivemos o potencial motor. Não obtivemos resposta H bilateralmente em ondas F à esquerda. Ao exame eletromiográfico com agulha monopolar, não encontramos atividade muscular espontânea. Os potenciais da unidade motor estavam normais, com recrutamento incompleto, predominantemente em músculos distais. E os dados acima estavam descritos e analisados, indicando comprometimento sensitivo motor, predominantemente desmineralizante, difuso, porém assimétrico. E daí vocês, depois de toda essa história, exame físico e exame complementar, né, que a gente apresentou aqui, vocês acham que poderia ser o quê? Vocês podem mandar no chat aí o que poderia ser de diagnóstico diferencial. Porque aqui, até nesse exame, é um pouco diferente do que é o comum, né? Que o comum seria um acometimento simétrico, igual a Bia falou ali, né? Um Guillain, então. Né? Uma polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda, síndrome de Guillain-Barré. O comum é ter um acometimento simétrico, mas nesse caso, mesmo assimétrico, na clínica era simétrica, né? E esse paciente, então, apresentou esse diagnóstico. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, que ele vai falar um pouquinho mais sobre... Ah, não, eu que vou falar a conduta aqui, disfarce, gente. Aí a gente teve, então, que internar esse paciente, né, para poder começar o tratamento, que era um paciente que ele tinha bastante sinal, bastante sintoma, e começamos, então, a imunoglobulina, que é feita em 5 dias. E fizemos o internamento hospitalar, porque o Guillain dele ainda estava mais leve, mas ele pode acometer vários sistemas, que é o que o Gabriel vai falar posteriormente, e com isso, às vezes, até gerando uma insuficiência respiratória, então ele precisaria estar numa unidade hospitalar. Aí fizemos o acompanhamento diário com exame clínico e laboratorial. E esse paciente, então, foi apresentando uma melhora clínica bem rápida e importante, depois da administração já das primeiras doses da imunoglobulina. A gente conversou com ele já quando ele estava no 3º dia de tratamento, então ele já apresentava uma força de membros inferiores grau 4 e grau 5 nos superiores, mas ele disse que ele não conseguia ficar em pé
e que a partir do momento que ele recebeu a imunoglobulina, ele já observou uma melhora muito evidente mesmo, né? Então, ele manteve a estabilidade no acompanhamento dos exames laboratoriais, né? A gente foi acompanhando. Ele permaneceu sob observação médica no hospital, inclusive na UTI, até o quinto e último dia de tratamento. E daí ele teve alta nesse quinto dia com melhora total do quadro. Agora sim, vou passar a palavra para o Gabriel. Então, depois da apresentação do quadro, né, eu vou falar um pouquinho mais da parte geral da síndrome, né, o que é a síndrome de Guillain-Barré. Então, como definição, a gente tem que é um conjunto, um grupo mesmo de polineuropatias, né, que tem um componente autoimune, né, e elas se apresentam de formas variadas, né, que ao longo da apresentação a gente vai comentar um pouquinho também. Na patogênese, então, a etiologia da doença acredita-se que ela é desenvolvida a partir de uma reação cruzada, né? Entre um componente antigênico, né, seja infeccioso ou não, com o gangliosídeo do nosso sistema nervoso periférico, né? E isso ocorre devido ao mimetismo molecular. E essa reação autoimune, né, essa reação cruzada, gera uma resposta inflamatória que pode atingir tanto a mielina dos nossos neurônios como a parte axonal, né? E esse é um dos critérios que vai diferenciar a apresentação clínica mesmo da doença. As infecções que estão mais comumente relacionadas ao desenvolvimento da síndrome podem ser pela Campylobacter jejuni, né? Uma bactéria gram-negativa que gera quadros de diarreia. Citomegalovírus também está relacionado com o aparecimento da síndrome, o Epstein-Barr, até mesmo o HIV e o Zika vírus. Na epidemiologia, então, da doença, a gente percebe que a prevalência dela é de 1 a 2 a cada 100 mil habitantes, né? A cada 100 mil pessoas no mundo, né? Tendo uma incidência ligeiramente maior em homens. E ela também, esse aumento da incidência está muito relacionado com a idade. Então, ela cresce aproximadamente 20%, né, a cada aumento de 10 anos em pessoas depois da primeira década de vida. O quadro clínico, então, tem como características cardinais, assim chamadas, né, a paresia progressiva e simétrica, né, como a Maria Luísa comentou no caso do paciente ali, no exame da eletroneuromiografia, aparecia como assimétrica, né, e a reflexia ou hiporreflexia, que esse paciente também apresentou, né, nos membros inferiores. Aí aqui a gente tem mais destrinchado, né, esse quadro clínico. A maioria dos pacientes que têm Guillain-Barré, eles se apresentam com uma paresia ascendente, então com início nos membros inferiores, né, ascendendo pelo tronco e chegando aos membros superiores, acometendo até mesmo a face, os nervos cranianos, né, principalmente o nervo facial. Aproximadamente 10% dessas pessoas que são acometidas, elas vão ter apresentação inicial, então, nos braços, né, nos membros superiores. Então, é a grande minoria, né? Hiporreflexia, a reflexia, ela está presente na grande maioria dos pacientes, já no início da doença, né? Mas ao longo dos dias, né, que esse paciente vai desenvolvendo, né, ao longo do curso da doença, ela aparece na totalidade desses pacientes. Como a Maria Luísa também citou, esse paciente ficou hospitalizado também por conta de uma vigilância maior, né, uma supervisão maior, devido à chance, né, de apresentar insuficiência respiratória, né? Porque também o Guillain-Barré atinge muitas vezes, né, 10 a 30% dos casos, inervação da musculatura respiratória, né? Além disso, como eu falei, a paralisia dos nervos faciais, dentre os cranianos, é a mais comum, né? Chegando em até 50% dos casos, né? E 2/3 dos pacientes também sentem dor durante a fase aguda. Outra característica importante é a desautonomia. Até 70% dos pacientes acabam tendo, né? E eles vão apresentar, então, diversos sinais, diversos sintomas, né? Entre eles, distúrbios do trato digestivo, pode ser diarreia, constipação, podem apresentar uma hiponatremia, bradicardias, retenção urinária e taquicardia.
né? E ali a gente até citou a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, né? Que geraria, então, mesmo essa hiponatremia devido ao aumento da reabsorção de água livre, né? E esse sódio estaria aumentado na urina e mais diluído, digamos assim, no nosso sangue, gerando uma hiponatremia. Aí aqui as variantes, né? A gente vai citar as três principais, as mais comumente encontradas, né? Primeira delas, a polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda. Ela é a mais comum, chega até 90% dos casos, e é o quadro característico, né? Como a gente vem conversando. Fraqueza muscular progressiva e simétrica, né? Hipo ou arreflexia. Na eletroneuromiografia, a gente vai ter esse achado, essa ausência, né, de ondas H, que são as que correspondem à transmissão elétrica do impulso nas raízes nervosas, né? Como foi no caso do paciente, né? Eletroneuro, ele acabou não apresentando, né, ao exame as ondas H. A neuropatia axonal motora aguda, então, já como o nome diz, essa, por sua vez, diferente da anterior, ela atinge a parte axonal do nosso neurônio, né? Ela, na maioria das vezes, está precedida de uma infecção bacteriana pela Campylobacter jejuni, né? É mais comum em países orientais, China e Japão, principalmente, e nela não há desmielinização e nem alteração sensitiva, né? O prognóstico dela é mais ou menos parecido com a polineuropatia desmielinizante. E a terceira que a gente resolveu citar é a neuropatia axonal motora e sensorial aguda. Então, é uma forma mais grave, a pessoa vai acabar tendo um déficit tanto motor como sensitivo, né? E a recuperação desses pacientes acometidos por esse subtipo, ela é mais lenta, então a recuperação vai ser mais tardia e por muitas vezes também incompleta. Além disso, a gente pode falar um pouquinho que Guillain-Barré pode ser até considerado uma, digamos assim, o chefe ali de vários outros polineuropatias, inclusive a síndrome de Miller-Fisher, né? Que é caracterizada por oftalmoplegia, arreflexia e ataxia, né? E nesses casos, que desses pacientes que têm o diagnóstico de Miller-Fisher, aproximadamente um quarto vai apresentar também fraqueza periférica, fraqueza muscular periférica, né? E aí a gente vê que ela tem uma forte relação com a Guillain-Barré. O diagnóstico, então, ele deve se levar em conta o quadro clínico, as alterações nos estudos eletrodiagnósticos, né, na eletroneuromiografia e também na coleta do líquor, né, a partir da punção lombar. Então, como características, a gente vê principalmente a proteína raquia, que foi um achado desse nosso paciente, e a dissociação albumino-citológica, né? Essa dissociação albumino-citológica quer dizer que a gente vai ter umas células inflamatórias, né? A contagem de células inflamatórias normais no líquor desses pacientes e um aumento de proteínas, né? Gerando então essa dissociação nesses valores. Ela, na primeira semana, ela chega até 50, até 60% dos pacientes. Já na segunda semana de evolução, ela vai estar presente em até 75% deles. Mas vale lembrar também que se a gente não tiver no exame essa dissociação, não quer dizer que está descartada a possibilidade da síndrome, né? Já na eletroneuromiografia, vai ser mais caracterizado, então, o subtipo, né, também dessa síndrome de Guillain-Barré. Se for desmielinizante, a gente vai perceber que vai ter uma queda da velocidade de condução, né, nervosa, vai ter uma latência motora e bloqueio de condução. Já quando o acometimento axonal, vai ter amplitude motora distal e sensorial reduzida e também pode haver um bloqueio de condução nervosa. Aí aqui a gente tem a parte do diagnóstico com essa tabela, critérios de Brighton, né? Esses critérios eles são apoiados, né, sugeridos pela OMS para serem usados em países onde há a prevalência, né, do Zika vírus. Então, aqui no Brasil, a gente pode utilizar ele para se guiar para o diagnóstico, né? Nível 1 de certeza diagnóstica vai ser aquele paciente que vai ter o quadro clínico, né? A reflexia, ou hiporreflexia, a fraqueza muscular com aquelas características ascendente, de simetria, né? Somado também a alterações na eletroneuromiografia
e alterações do líquor, né? Além de que, a partir do exame clínico e dos exames laboratoriais, a gente descarte, né, uma maior chance de outra patologia. Já o nível 2 de certeza vai ser também esse paciente com o quadro clínico característico e alteração ou na eletroneuromiografia ou no líquor, né? Já o nível 3 de certeza, então um nível um pouco mais baixo, né? Que vale ressaltar que existem outros tipos, né? E sempre lembrar então dos diagnósticos diferenciais de polineuropatias. Então, esse paciente ele vai ter o quadro clínico característico, né? Apesar de, e também, para colaborar, a gente vai ter uma menor chance de uma apresentação diferente de Guillain-Barré, né? Mas ele não necessariamente vai ter as alterações nos exames complementares. Então, eu vou dar continuidade falando do tratamento. Daí, o tratamento do Guillain, para vocês terem noção, tem um capítulo do up-to-date só para as características que a gente falou até agora e outro só para o tratamento. Então, assim, como é uma síndrome que inclui várias neuropatias que podem ter graus variados de gravidade, então o tratamento envolve várias coisas também, e por isso que era tão comprido. Mas, de forma geral, o tratamento de início então, admitir esse paciente em ambiente hospitalar se perceber que ele está desenvolvendo os sintomas de forma muito rápida, ou se for muito súbito, porque, como o Gabriel disse, então, 70% deles podem desenvolver desautonomia, por exemplo, então eles podem ter hipotensão, hipertensão, bradicardia, arritmia, sudorese, o que envolve a desautonomia mesmo no paciente. Então, às vezes, ele precisa de um ambiente de monitoramento mais contínuo, né? Tipo a UTI mesmo. Aí, esse paciente também pode ter dor, então, 2% deles apresentam dor nesses membros, e a gente pode tratar, então, com gabapentina mesmo, por exemplo. No hospital também já pode iniciar a reabilitação desses pacientes com fisioterapia, né? Então, já fazendo para que ele estimule o membro, então a força volte, vá voltando junto com o tratamento, né? E daí tem o tratamento modificador de doença, que é a plasmaférese e a imunoglobulina intravenosa. Então, a plasmaférese seria a troca do plasma mesmo, como é uma máquina, eu fui pesquisar até que eu não conhecia muito bem, é uma máquina que parece a da hemodiálise, que ela vai fazer uma troca desse plasma, de forma que os anticorpos circulantes, o sistema complemento, eles vão sendo trocados mesmo nessa máquina para diminuir essa resposta autoimune tão excessiva, né? E tem o tratamento com a imunoglobulina mesmo, que o mecanismo de ação ele ainda não é muito bem conhecido, mas que pode incluir, então, uma interferência na ativação do sistema imune desse paciente, de forma que vai alterar a ativação das células B, das células T, para também diminuir essa resposta autoimune. O tratamento da plasmaférese geralmente seria 4 a 6 vezes dentro de 8 a 10 dias, esses períodos aí que ele passa nessa máquina, e a imunoglobulina seria 5 dias, intravenoso em ambiente hospitalar. Aí, o tratamento, então, como eu já falei antes, hospitalar por causa dessa disfunção desautonômica, né, insuficiência respiratória. A escolha entre um ou outro vai depender, mais individualizada mesmo, porque os dois têm o mesmo nível de evidência quanto à vantagem desse tratamento, então os dois vão ajudar da mesma forma. A plasmaférese com a imunoglobulina combinada não tem benefício a mais do que um ou outro. E fazer o tratamento, por exemplo, da imunoglobulina e o paciente continuar com os sintomas e fazer novamente também não tem benefício. Então, ou vai escolher a plasmaférese ou a imunoglobulina e sempre de forma individualizada. Daí o médico, conhecendo o paciente, as suas doenças, ele vai optar pela melhor opção também da cidade, né, o que tem disponível. Esses tratamentos modificadores de doenças são ideais em pacientes que têm até 4 semanas do início dos sintomas. Então, se o paciente ele já passou desse tempo, pode ser que ele pode se beneficiar, mas não da mesma forma que o paciente que começou tratando antes.
Então, os estudos, eles mostram que os pacientes que começaram antes, eles têm uma remissão melhor do quadro, e os pacientes que já estão se recuperando não requerem, porque essa doença também tem ela é mais autolimitada, né? Então, ela pode não necessitar desse tratamento. E também o que já foi e ainda é muito usado são os glicocorticoides, mas em alguns estudos, né, que o UpToDate mostrou, não mostrou tanto benefício em comparação a esse tratamento modificador de doença, então não é mais tão utilizado. Aí, quanto ao prognóstico do Guillain-Barré, em estudos anteriores a esses tratamentos com plasmaférese e imunoglobulina, feito com 162 pacientes, mostrou que, então, 74% desses pacientes tiveram uma progressão contínua dos sintomas e sinais até 2 semanas. Aí eles chegaram a uma fase platô de 2 a 4 semanas, durou essa fase, e em seguida eles foram recuperando a função motora. Então, 4 semanas após o início dos sintomas, eles tiveram a recuperação. Essa recuperação estava em andamento em 67% desses pacientes. Então, como eu já tinha falado, muitas vezes as pessoas sem esses tratamentos, eles conseguiam ter a resolução e a remissão desse quadro, né? Agora, em estudos depois desse tratamento com imunoglobulina e plasmaférese, com 245 pacientes, foi observada uma redução dos sintomas em 40% a 50%, depois que começou esse tratamento, né? Então, o tempo médio para melhorar 1 grau nos grupos musculares, nos grupos de plasmaférese versus o grupo controle, que não recebeu nada, foi de 19 para os que receberam e de 40 dias para os que não receberam. Então, o tratamento, ele vai otimizar esse tempo de remissão, né? O tempo médio para caminhar sem ajuda nos grupos da plasmaférese versus o controle foi de 53 a 85 dias, então também mostrando que o paciente evoluiu mais rápido. E a melhora em pelo menos 1 grau em 1 mês nos grupos da plasmaférese versus o grupo controle ocorreu em 59 e versus 39% dos pacientes. Estão mostrando mesmo que o tratamento modificador da doença faz diferença, né? Eu e o Gabriel, a gente esqueceu de pôr as referências, mas foi do UpToDate mesmo, como a gente disse, né? Tinha um artigo, então, para as características clínicas e o último para o tratamento e prognóstico. Aí, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Muito bem, meninos. Acho que a apresentação foi muito interessante, né? De um caso incomum, né? A gente vê pouco realmente de Guillain-Barré, vocês vão acompanhar um que outro caso, né? Principalmente em hospitais de referência. Eu não sei se do grupo que está acompanhando a aula, se alguém tem alguma dúvida desse caso. Ninguém? Bianca, quer falar? Não, pode continuar, prof. Tá bom. Eu tenho uma experiência razoável com o Guilherme em consultório, né? Os 2 últimos que eu vi, um era de Guaíra, e aí um amigo me ligou, que é o cunhado desse paciente, falou, olha, meu cunhado não está bem, ele está com muita dor nas pernas, tal. Aí eu fiz uma anamnese rápida e já identifiquei que deveria ser uma paralisia progressiva, né? Então, a principal hipótese seria um Guillain. E aí eu perguntei que horas havia começado esse processo. Ele falou que ele foi dormir bem e acordou pela manhã já com as pernas fracas, né? E que isso aí chegou num ponto que ele já não estava mais conseguindo caminhar e isso foi progredindo rapidamente. Como ele estava em Guaíra, e eu vendo a evolução tão rápida, eu falei, olha, não dá tempo. Coloca no carro e venha rapidamente para cá, porque em pouco tempo ele pode evoluir com uma insuficiência respiratória, né? Ele falou que bateu os recordes do carro dele, né, para chegar, mas quando ele chegou aqui no hospital em Cascavel, que ele foi atendido, logo na sequência ele acabou sendo entubado. Então, realmente foi um quadro de uma evolução extremamente rápida, em que a gente vinha conversando, né,
ele dirigindo, a esposa dele, que era irmã do doente, então, e ela me contando a situação e eu preocupado de ele não conseguir chegar em tempo, né? Mas felizmente evoluiu aí com a internação na UTI e tudo, mas foi uma internação muito prolongada, um quadro duplo, né, que ele tinha a parte sensitiva e motora comprometida, e depois ele ficou com sequelas, sabe? Ele evoluiu com sequelas, até hoje ele tem alguma dificuldade para caminhar, precisou de muita fisioterapia, isso já vão alguns anos. Então, um caso assim bem drástico de Guilherme, que eu acho que ele passou uns 20, 30, quase mais tempo na UTI, né? Então, tomou também imunoglobulina e tal. E o último caso foi agora em Santa Helena, eu tenho casa em Santa Helena, meu jardineiro me procurou no sábado, né, e falou assim, doutor, o meu filho, ele está com uma dor nas pernas, ele está com, acho que está com problema na coluna, e não sei o que, e está com muita dor nas pernas. E aí ele está perdendo as pernas. Falei, problema na coluna e dor nas pernas, mas qual perna dói, né? Pensando que fosse esforço físico. Ele falou, não, dói as duas. Falei, traz esse menino agora aqui que eu quero conversar com ele. Aí ele veio caminhando, mas com alguma dificuldade, referindo que os 3 dias antes ele já vinha com muita dor, né, nas pernas e que ele estava indo vizinho ali e no caminho ele literalmente, como eles dizem, perdeu as pernas, né? Ele acabou caindo, né, se apoiou num carro ali e aí foi socorrido, as pessoas levaram ele para casa, ele não conseguia mais caminhar. Então, a partir disso, eu avaliei e perguntando na história, ele tinha um pouco de dor de garganta uma semana antes, um pouco de diarreia e alguns sintomas que lembravam o Covid, né? Mas assim, extremamente leves, né? Com relação à parte respiratória, tudo mais, não tinha dispneia, não tinha nada. E aí, num exame, quando eu o atendi, eu já suspeitando disso, eu atendi ao ar livre lá na minha casa, com máscara N95, e imediatamente pedi, já ofereci máscara para o pai dele, né, que é o meu jardineiro, e pedi, então, um teste do SWAB, né, uma RT-PCR, que acabou confirmando, então, que ele estava com Covid. Na literatura tem um caso a cada 4.000 casos, aí, se não me engano, né, de Covid, mas tem esse relato, né? Então, assim como o Brasil tem o Zika vírus, né, com um tropismo, né, pelo setor neurológico, como a gente viu, também alguma coisa a mais tem o Covid aí com fatores imunológicos relacionados. Então, esse foi um caso interessante, que daí eu deixei ele com uma carta, né, para a situação de emergência. Como ele vinha numa progressão invertida, ele teve uma perda, uma paralisia, uma paresia, né, flácida, tinha redução de força muscular, mas já numa fase de recuperação, pelo que a gente via clinicamente, reflexos abolidos, tal. Eu falei, olha, ele aparentemente está melhorando, mas falei, eu não tenho outra opção e com todos os hospitais lotados, eu vou entrar com corticoide. Então, eu entrei para ele com corticoide naquele momento, eu entrei com 40 ou 60 miligramas de prednisona e uma carta de referência, né, à unidade de saúde, para que ele fosse investigado. O pessoal não queria nem atender ele no começo, mas daí quando viram a minha carta, realmente aí caiu a ficha e aí pediram, né, a sorologia e veio positiva. Ficou em acompanhamento, mas não precisou ser internado e a recuperação completa ocorreu em mais uma semana, né? Então, ele já estava numa fase de efervescência, mas a gente sabe que isso não é tão comum, né, de aparecer assim de um quadro tão benigno como esse menino apresentou. Mas sem dúvida as características clínicas eram óbvias, mas ele não fez, não há um neurologista lá na cidade, tampouco eu teria acesso ao serviço de saúde para colher um líquor dele.
pediu os exames, tinha uma PCR um pouco alta, um hemograma com leve leucocitose, mas lembrando então que nessa época atual, outras viroses acabam não vindo, mas o COVID também pode ter uma relação positiva com isso. Então, é uma doença grave e a plasmaferese é pouco disponível, não sei se em Toledo fazem, e a imunoglobulina também não é tão simples assim. Ela tem um índice de reação alérgica bastante elevado, então o uso da imunoglobulina não é um uso assim para você, apareceu, eu vou dar. Então você tem que pensar muito bem, porque ela também tem muitos fenômenos alérgicos relacionados, né? Então tem esses riscos, mas é um tratamento life-saving para esses pacientes e, como vocês citaram, tem que ser feito o mais precoce possível o diagnóstico e o tratamento. E, como foi falado ali também, o corticoide não é um medicamento de escolha para isso. A gente vê que na prática todo mundo dá, mas dizer que isso aí vai funcionar para os pacientes, a gente, se funciona é muito pouco. Para esse caso eu utilizei, porque realmente numa cidade menor e os hospitais lotados, não tinham vaga para nada, era o que, como dizer, o que tinha para o almoço, né? Mas a gente tem que sempre visualizar isso aí. Então, diagnosticar precocemente, o acesso à eletroneuromiografia, ou pelo menos um NICOR de boa qualidade aí para você ver essa alteração de proteína, tá? Alguma dúvida do pessoal, no caso? Acho que não. Daí a gente até perguntou se teve algum histórico de infecção viral, de via aérea superior, ou diarreia, né? E não teve. O que ele tinha era a vacina da Coronavac recente mesmo, que pode até estar associado, né? Tem algum, Seria mas nunca. interessante, né, nesse caso, aí ter encolhido um RT-PCR para ele, tá? Um caso que teve uma evolução também drástica de uma paciente minha diabética tipo 1, ela estava em casa e estava com um pouco de dor nas costas, mas uma dor tolerável, e ela foi pegar a escova de cabelos na prateleira do banheiro, né, uma prateleira alta. Quando ela esticou a mão, ela perdeu, né, as forças agudamente nas pernas e caiu. E aí ela não conseguia sair do lugar, ela foi se arrastando, não conseguia pegar celular, não conseguia pegar nada, e ela conseguiu abrir a porta da casa e chegar até o portão da casa se arrastando. Ela gritava por ajuda até que alguém numa oficina do outro lado a ouviu, e aí a levaram ao hospital. Levaram ao hospital e, quando foi levada ao hospital, acharam que era uma mielite transversa e fizeram uma pulsoterapia com corticoide. Quando ela me ligou, já era no meio da tarde, né? E ela já tinha, eu falei, tem que fazer uma tomografia urgente, né? Isso pode ser uma compressão medular, um tumor, alguma coisa. Falei, então, não é esse o caminho, você tem que sair urgente fazer uma tomografia. Ela estava em Medianeira, e aí deslocaram ela a Foz do Iguaçu, e não sei o que aconteceu, em Foz do Iguaçu não conseguiu fazer, aí veio parar em Cascavel, e aí viram que tinha uma compressão medular aguda, né, e uma paralisia. Ela ficou, então, plégica, né, da cintura para baixo, não se recuperou mais, e a gente lembra que isso aí é uma emergência urgente, que teria pouquíssimas horas para você intervir nesse momento da crise, né? E que essa paciente perdeu o tempo fazendo tratamentos desnecessários, quando uma mielite transversa não seria tal, né? Cortou no meio. Não é assim. Vai diminuindo, tal. Então, seria até algum diagnóstico diferencial para um caso assim. Mas, infelizmente, foi uma assertiva ruim do médico que atendeu e que levou, então, a uma perda da capacidade motora e sensitiva de membros inferiores da cintura para baixo. Infelizmente, foi muito trágico, tá? Mas sempre lembrar desses diagnósticos diferenciais, né? Um paciente que possa ter um tumor
né, na região lombar, para esse caso, né, com dor, nesse menino, né, que eu atendi. Então, são diferenciais que a gente tem que ter também, né? Então, algumas situações assim podem acontecer, tá? Mas muito bem, eu acho que o caso foi muito bem apresentado, estão de parabéns. E agora vamos curtir um friozinho para o final de semana, né, meninos? Isso, obrigado, professor. Outra Tá. coisa, é bom tentar salvar essa aula, não só na gravação, mas se puderem colocar depois no streaming, né? Ou passar para o Natan, para que ele possa anexar lá para o projeto Eco, tá bom? Tá. Muito bem, então. Beleza, Uma então. boa noite